Bem, colegas, muito bom dia. Em primeiro lugar, gostaria naturalmente de cumprimentar todos aqui na ação de formação. Eu preparei um texto, claro que vou revendo aqui algumas caras com quem também já trabalhei em outras escolas. De certa forma, é interessante ver como o tempo passa e vamos nos encontrando em muitos lugares, naturalmente em formação, em sessões, etc. Eu gostaria por dizer que não sei se tenho boas notícias para vos dar. E essas boas notícias têm muito a ver com o trabalho que vos vou aqui apresentar, que tem aqui suporte científico recente e a forma como se está a pensar a escola, e quero que entendam que aquilo que eu vos vou dizer vincula-me a mim naturalmente, na informação que vos vou prestar, mas ao mesmo tempo também não deve deixar de consistir uma reflexão que todos nós temos que fazer sobre o modelo de escola que nós temos, que não tenham dúvidas que está a terminar. Não tenham dúvidas que o modelo de escola que nós temos está a implodir. Eu vou explicar porquê. Aliás, o título que eu dou à minha intervenção, que vou ter que usar aqui algum tempo, peço desculpa, alguma dilação de tempo, porque é importante, eu vou depois aligerar, mas vou usar aqui alguma dilação de tempo. Portanto, o título é mesmo este: Inventem-se novos professores, influencers, youtubers, tiktokers, uma ameaça real. Os nossos alunos provavelmente já ouviram: ui, influencer, isto interessa-me. Isto interessa-me. Isto é algo que me interessa. Então queria-vos começar por dizer, naturalmente cumprimentar o professor Luís Sérgio, cumprimentar todos os colegas aqui de painel, e até passaria aqui talvez alguma leitura que eu acho que e até porque tenho mesmo que ler, porque não fixei o meu discurso todo e tenho mesmo que o fazer. Portanto, eu diria que ao dedicarmos tempo de forma apressada a refletir sobre o tema que aqui nos traz hoje, começo precisamente por agradecer a todos. Ao Centro de Formação de Escolas de Sintra, na pessoa do professor Luís Sérgio, aos outros professores que aqui partilham uma leitura sobre educação, sem rodeios, importa dedicarmos algum deste nosso tempo à compreensão do problema e às suas implicações. Eu, passando este formalismo aqui do cumprimento, gostaria aqui só de vos destacar aqui alguma bibliografia que existe e de referência que acho que é importante quando o seu tempo se poder dar uma vista de olhos, digamos assim, uma vista de olhos, mas com o seu verdadeiro sentido crítico. Há pouco o professor António Castelo Branco falava aqui de António Nóvoa. Acho que foi muito oportuno ter falado de António Nóvoa, mas temos aqui um problema. António Nóvoa foi candidato à presidência da República, um professor que tem textos escritos sobre política educativa, sobre educação em Portugal, e já vos vou falar quais são as soluções para a escola do futuro, e é estranho que não passemos apenas de palavras, é importante passarmos aqui de facto à ação. Temos aqui um problema de estarmos sempre em ciclos viciosos, sem propriamente termos uma linha de orientação para o futuro. Então, para justificar António Nóvoa, eu dizer aqui também um relatório da Comissão Nacional de Educação, um relatório da DGE, eu vou passar à frente um texto aqui muito interessante, que aconselho a sua leitura, embora esteja aqui numa tradução no português do Brasil, de Nicolas Carr, que é A Geração Superficial, o que a internet anda a fazer aos nossos cérebros. Depois de Philippe Perrineau, penso que conhece, é um proeminente, talvez atualmente dos mais importantes investigadores na área da ciência da educação, e um texto que eu não podia deixar daqui trazer à colação, que é de George Steiner, A Barbárie da Ignorância. Um texto que eu considero fundamental. Eu delineei, do ponto de vista mental, aqui uma exposição em 7 pontos. Eu não vou ser exaustivo, mas há aqui questões que temos de facto que abordar. Uma que eu chamo de contexto, depois a crítica corrosiva ocidental, tem de facto a ver com a literatura que está a surgir no âmbito da filosofia, mas ao mesmo tempo também da crítica literária, sobre uma certa tendência corrosiva do pensamento ocidental, uma epidemia incontrolável, a barbárie da ignorância, depois uma educação em Portugal em jeito de diagnóstico, um novo paradigma educativo para um tempo ainda sem nome, isto da autoria do professor António Nóvoa, e depois do passado para um futuro incerto, e finalmente geração superficial, o que a internet anda a fazer aos nossos cérebros. Eu não vou demorar, mas há questões que queria partilhar convosco e vou passando também aquilo que vou estando a dizer e em síntese poderão acompanhar. Eu recorro novamente numa citação do padre António Vieira, que diz o seguinte: o tempo, como o mundo, tem 2 hemisférios, um superior e visível, que é o passado, outro inferior e invisível, que é o futuro. No meio de um e outro hemisfério ficam os horizontes do tempo, que são estes instantes do presente que íamos vivendo, onde o passado se termina e o futuro começa. Portanto, isto para vos dizer, começamos aqui com esta citação e vão perceber porque é que eu a utilizei, para justificar um bocadinho as questões que eu quero colocar à frente. Portanto, para justificar o título desta comunicação, Inventem-se novos professores e influencers, youtubers e tiktokers, uma ameaça real,
É preciso, de forma descomprometida, mas consciente, contextualizar as relações interpessoais cada vez mais complexas e desreguladas que chegaram à escola, desviando-se de forma irreversível da sua essência e características. Não queremos, seguramente, uma escola desumanizada, mas também não queremos uma transferência das responsabilidades parentais das famílias para a escola. Este é seguramente o terreno fértil onde todas as forças convergem, pelo menos depois da última grande alteração à Lei de Base do Sistema Educativo, em 2009, com o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos. Sobre os tempos que... Desculpem, vou aqui passar para a frente. Sobre os tempos que vamos vivendo, ou que íamos vivendo, importa dizer que o tal instante onde o passado se termina e o futuro começa, deve deixar-nos em alerta para o esvaziamento da condição do ser humano. Os dispositivos tecnológicos, agora por via da inteligência artificial, tenho sérias dúvidas sobre essa questão que levantou o professor António Castelo Branco, ao assumirem o protagonismo e controle das nossas vidas, numa espécie de crescente dependência, estão a deixar o homem vazio de conteúdo, um aprendiz de feiticeiro. Estamos cada vez mais pobres em pensamentos. Até deixaria aqui uma sugestão, enfim, pode ser a vossa leitura, um texto de Martin Heidegger, Gelassenheit, é um último texto muito importante, que se chama, na tradução do alemão, Serenidade, um texto que Martin Heidegger nos apela o regresso ao pensamento poético. Ficamos sem pensamentos com demasiada facilidade. Este é um hóspede sinistro que se instalou sem aviso prévio nos lugares incomuns da filosofia, da literatura e da arte. Hoje toma-se o conhecimento pelo caminho mais rápido, mais económico, mas no mesmo instante e com a mesma rapidez tudo se esquece. O homem está cada vez mais improdutivo, menos leitor, incapaz de avaliação crítica da realidade, dependente de dispositivos e processos de cálculo algorítmico que tudo medem e tudo determinam nas mais diversas formas e dimensões da vida. Esta deslocação do tempo vital biológico, rica em memória, vivências, histórias e imaginário, para um tempo virtual, não é provocada por circunstâncias externas e fatalidades do destino. Nem é o efeito da negligência e do modo de vida superficial que atualmente regula as relações humanas, mas provém precisamente do espírito da época no qual todos nós vivemos. Seria insensato aqui condenar o mundo técnico como sendo obra do diabo, mas é urgente pensar a nossa dependência destes objetos da tecnologia que nos desafiam a um crescente aperfeiçoamento, eficácia e desempenho máximos em que esse tempo do futuro é vertiginosamente antecipado e vivido num agora fugaz, desprovido de relação histórico-temporal, sem nos darmos conta, está a tornar-nos seus escravos. Enfim, entraria aqui então na tal lógica da crítica corrosiva ocidental, e aqui até para citar dois autores, eu diria um menos corrosivo, um mais corrosivo, Jürgen Habermas, com um texto magnífico que se chama O Discurso Filosófico da Modernidade, um texto que faz uma revisitação disto que é a modernidade, e depois um texto que a mim pessoalmente me diz muito, um texto de Jacques Derrida que se chama Margens da Filosofia. Enfim, diria que neste espírito da corrosiva ocidental foi a partir dos anos 20, 30 do século XX que o tema da técnica se tornou o topos do pensamento ocidental. Mas que perigo espreita por detrás desta aparente normalidade onde tudo funciona? Interessa aqui pensar, no fundo, pensar que tenha por tarefa despertar o homem para a essência e o poder ocultos da técnica, fazê-lo dar-se conta de que nem tudo se deixa manipular e instrumentalizar. Eu chamaria aqui também a atenção para o grande cérebro, o ChatGPT. O ChatGPT está seguramente a transformar a forma como os jovens entendem o que é a importância da leitura, da reflexão e do estudo e da pesquisa. Enfim, as fantasias que têm sido criadas sob o potencial tecnológico alimentam-se de uma irracionalidade infantil sobre os seus benefícios e capacidades. Postula-se a condição humana num processo de infinita melhoria, de tom escatológico, cujo denominador comum é a crença de que a técnica pode resolver qualquer problema e satisfazer qualquer exigência do mundo, não importa a sua origem ou natureza. O nosso século é marcado pela ideia de que os artefactos técnicos representam cada vez mais extensões do ser humano, do seu corpo, membros, sentidos, até do próprio sistema nervoso. Esta mudança inesperada, entenda-se por vias da tecnologia, levou o pensamento para o campo da incerteza, uma espécie de ataraxia que no limite aprisionou o homem a um prolongado tédio que marca o compasso rítmico da vida. Nós estamos num processo, efetivamente, enquanto civilização, aquilo que podemos dizer, ou na filosofia fala, isto é uma palavra angst, do alemão que
Heidegger utiliza, de uma forma muito interessante, nós estamos presos de facto aqui a um contexto de tédio. A vida, o ciclo de vida perpetua-se aqui como se estivéssemos resgatados por uma força que nós próprios não percebemos. Bem, em confronto com este descaminho, é necessário enfatizar o regresso urgente ao campo privilegiado do pensamento primordial sobre o ser, que é a poesia. Aqui permitam-me, aqui um bocadinho esta ousadia, dizer, agradecer ao António Carlos, enfim, o processo da nossa de proximidade de relação é urgente trazer para a escola a poesia, é urgente trazer para a escola o texto, o livro, senão corremos o sério risco de despertarmos, eu diria, de forma mais tardia. De facto, eu diria, de que serve toda a cultura se não houver... Desculpem, eu vou ter que voltar aqui um bocadinho atrás para dizer o seguinte... não só, isto no seguimento da poesia, não só porque assim se poderá evitar a brutalização do homem, mas também para evitar perdermos, em definitivo, a tonalidade afetiva que nos sintoniza a nossa existência. Relativamente aqui ao conceito de brutalização, eu deixaria também uma sugestão de leitura que tem a ver com, atualmente talvez o filósofo vivo mais importante, ou pelo menos mais proeminente em termos de produção escrita, Peter Sloterdijk, que tem um texto magnífico sobre as regras para o parque humano, onde faz, de facto, partindo do tal diagnóstico heideggeriano, sobre a crise do humanismo, ele faz, no fundo, uma análise sobre o fim do humanismo e também o humanismo enquanto utopia, naturalmente, literária, e, no fundo, leva-nos a pensar as questões movediças da antropotécnica e também um bocadinho sobre as regras de controle social, que acho que são questões importantes. De facto, retomando aqui o slide e também aqui o texto, de que nos serve toda a cultura se não houver uma explicação para que nos ligue a ela. Esta nova forma de pobreza, esta indigência que se abateu no nosso tempo, transformou-se assim numa nova barbárie. E passaria então para a tal epidemia incontrolável, não é? Que é a barbárie da ignorância. Estou aqui um bocadinho impressionado pelo tempo, porque depois foram sempre dizendo, e isso às vezes é contraproducente à leitura e à reflexão. Ora, a ignorância cultural que se abateu sobre a sociedade atual está a funcionar como um novo vírus, porventura mais perigoso e contagiante que o vírus do Covid-19. A ausência de referências culturais básicas ou mau uso de estruturas linguísticas fundamentais põe em causa a própria estrutura da comunicação, agora contaminada por conceitos altamente técnicos que impedem a fruição da criação artística ou literária. Isto já não está nas nossas mãos. O aparato técnico, a linguagem técnica, apropriou-se do pensamento. É difícil pensarmos fora agora deste aparato técnico. E vão ver porque é que os nossos alunos, enfim, serão o espelho, efetivamente, desse resgate que está a ser feito ao homem. Então o que é que vivemos? Vivemos um período de profunda perturbação e uma iconoclástica desconstrução em que a palavra literária está a perder perigosamente o seu poder transformador. Daí o regresso ao livro, à poesia. Pelo aparato técnico e frenesi mediático da novidade, captada pelo instante da mensagem virtual, anunciam-se nas redes sociais os clichês vanguardistas e futuristas que nos moldam a compreensão do mundo. Tudo é sugado e corroído numa espiral semântica de disformidade. Enfim, em jeito de forçado pretexto, devemos questionar se a escola e os professores estão preparados para esta mudança de paradigma, uma mudança que coloca diretamente em causa o valor da cultura e da educação. Ao contrário do que previam as visões utópicas da filosofia, da história e do humanismo, sobre os benefícios do progresso, a barbárie da ignorância parece estar a ganhar cada vez mais terreno ao desenvolvimento civilizacional. Os nossos jovens... Desculpa. 7 minutos. Os nossos jovens sabem cada vez... Desculpem. Os nossos jovens sabem cada vez menos e o intrigante é que não se preocupam com isso. Vivem de forma alienada, letárgica, anestesiados, incapazes de juízo crítico sobre o mundo que os rodeia. É a indiferença que marca o ritmo das suas vidas, numa espécie de erosão da memória cultural que se eclipsou. Enfim, usando aqui um bocadinho também o texto do George Steiner, mais preocupante sintoma da barbárie e da ignorância cultural que atinge o Ocidente corresponde ao regresso de um certo primitivismo, selvageria, recuo a estados civilizacionais anteriores ou pré-civilizacionais. O mesmo é dizer decomposição ou destruição de um riquíssimo e multissecular património cultural.
Um dos problemas mais ameaçadores do nosso tempo, isto segundo Steiner também, é a crescente hegemonia de outros discursos socialmente dominantes, os radicalismos, que estão a conduzir o legado humanista a uma marginalização progressiva. A cultura mostrou-se ineficaz para travar as mais terríveis atrocidades do século XX, as guerras mundiais, o Holocausto, e sem falar dos casos recentes da Ucrânia e de Israel. Ora, a cultura humanista, nesta perspectiva, não estando a cumprir a sua determinação, terá passado muitas vezes por ser um mero adorno, um pingente supérfluo e ineficaz perante as maiores manifestações da barbárie humana. Ou seja, é hoje mais ou menos consensual que nesta época de desmoronamento em que vivemos, a cultura tecnológica pós-moderna está a operar no silêncio uma razia à tradição cultural e a impor uma patológica amnésia. É bem visível na vertigem dos mídia audiovisuais e da internet. Passando aqui um bocadinho em revista, rapidamente, naturalmente, à história aqui, a educação em Portugal, muito em jeito diagnóstico. De facto, no pós-25 de abril de 1974, a par das inúmeras e necessárias reformas que a sociedade herdou desta convulsão social, a escola em 1986 conseguiu concretizar uma decisiva e importante transformação ao legislar e regular as aprendizagens mínimas pelo alargamento da escolaridade obrigatória até o 9º ano. A conhecida reforma de Veiga-Simão. 5 minutos. Desculpem lá. Inevitavelmente, os conflitos surgiram na escola, provocados pela heterogeneidade da população. Isto aqui parece-me um ponto particularmente importante. Portanto, estes conflitos surgiram na escola, provocados pela heterogeneidade da população escolar, pela crescente falta de professores, pela indisciplina e insegurança, sem esquecer as assimetrias das escolas e os dos territórios. Constatamos, portanto, que o estado atual da educação e a desvalorização dos professores corresponde no essencial à desvalorização social das suas funções pelo dispositivo tecnocrático instalado. Os professores e os alunos passaram a defender-se uns dos outros, situações litigiosas com os pais que transferiram as responsabilidades parentais para a escola, e os professores, para se protegerem, optaram por mecanismos próprios, reguladores de fronteiras. A escola mostra-se hoje incapaz de se afirmar como reguladora da ação cívica. Então, eu diria o seguinte, aqui usando o texto do Philippe Perrineau, em que o mundo plural exige uma participação ativa na recriação de saberes. E Philippe Perrineau considera que esta abertura à inovação pedagógica está comprometida. Porquê que está comprometida? Estamos aqui sintetizando em 6 pontos. Primeiro, porque é que está comprometida? Reparem, falta permanente de tempo e de flexibilidade para as oportunidades. Segundo, dificuldade em negociar com os alunos outros projetos de âmbito pessoal, tendo em conta o limitado grau de liberdades dos professores. Terceiro, um recurso permanente a sanções externas, notas, competição, promoção, punições, para pôr os alunos a trabalhar no que conduz a uma visão utilitarista do trabalho, em função da nota e da seleção, mais do que o domínio dos saberes valorizados como tal. Também um peso considerável das tarefas fechadas, dos exercícios das rotinas, por oposição às pesquisas, às situações abertas, aos projetos, à criatividade, portanto, atividades consideradas demasiado arriscadas, demasiado difíceis de avaliar. A omnipresença da coação e do controle para que os alunos venham às aulas e trabalhem, mesmo sem o desejo e sem interesse, com um contrato didático baseado muitas vezes no medo da desordem e da batota, na desconfiança, na lei do esforço. Um espaço significativo ocupado pela avaliação formal, sucessão de provas, pressões para atingir o sucesso, preparação intensiva para os exames, em detrimento de um tempo de ensino. Enfim, eu diria a seguir um novo paradigma, usando aqui o texto do António Nova, e por isso é que eu trouxe aqui à reflexão. A escola atual, António Nova alerta-nos neste ponto, e eu acho que é fundamental pensarmos o assunto. A escola atual estilhaçou-se, esgotou-se nos seus mecanismos de regulação. Desculpem, eu acho que já aqui perdi-me aqui no meu texto e estou a perder tempo. Desculpa, é neste texto, no fundo, agora é o texto de António Nova para a história do futuro. Talvez devíssemos dizer para uma história com futuro, surge numa altura em que a discussão sobre a educação em Portugal parece ter passado a um estado de cristalização. Apesar das inúmeras ações de descontentamento da classe docente, para já só dedicadas a questões formais de carreira. Permitam-me sobre esta reflexão, questões formais de carreira. Eu não sei o que é que são as aprendizagens essenciais. Desculpem, não sei o que são aprendizagens. Trocamos programas por aprendizagens essenciais? Parece-me que estamos a focar essencialmente em questões formais da carreira. Era oportuno, se calhar, questionar aspectos confrontados com a indisciplina, as garantias de aprendizagem, a qualidade do ensino, a revisão curricular. Acho que seriam questões seguramente importantes. Então, o António Nova diz-nos o seguinte:
é neste texto, de facto, que apresenta 3 propostas, imperativos de ação, diz ele que são imperativos de ação para um tempo futuro, que o autor designa de ainda sem nome, e que representam uma leitura necessária para as mudanças que têm de acontecer. Na primeira proposta, diz ele que é uma educação pública, escolas diferentes. Nesta educação pública de escolas diferentes, a escola atual, como disse, destilhaçou-se, esgotou-se nos seus mecanismos de regulação. Em vez de uma escola homogeneizada e esmagada pelo aparelho tecnocrático, característica dominante do século XX, impõe-se, segundo António Nova, uma abertura à diferença. E a questão é esta: como é que fazemos esta abertura à diferença? Ele dá-nos 3 possibilidades, no fundo, como é que isto pode acontecer. A liberdade de organização de escolas diferentes em contratos com entidades e associações locais, já acontece. A liberdade na construção de diferentes projetos educativos com iniciativas de grupos de professores ou associações pedagógicas, já acontece. A liberdade na definição de percursos escolares e currículos diferenciados com acordos com sociedades científicas e universidades, já acontece. Então, uma segunda proposta diz o seguinte, uma proposta centrada na aprendizagem, que há pouco também o professor António Castelo Branco falou, procura alterar o descaminho da escola transbordante. A ideia da escola transbordante é uma escola que aglutinou todos os problemas, resolver todos os problemas em que vivemos, isto é, uma escola em que a sociedade vai atribuindo missões. A escola autoajustou-se e, em sua defesa, perpetuou o modelo do ensino tradicional que, face aos desafios da comunicação global de hoje, revela pobreza teórica e prática. Para que a aprendizagem tenha efetivamente lugar, é preciso garantir de forma imperativa à escola o esclarecimento sobre as suas missões sociais e assistenciais. Segundo Nova, reparem-se, está ali a citação de Nova, reparem o que o autor diz: assumir estas tarefas provisoriamente por imperativo ético não é a mesma coisa de que defini-las como missões primordiais da escola, e este tem sido o maior erro da escola transbordante. Não sou eu que estou a dizer, estou a citar António Nova, pessoa que tem responsabilidade efetivamente da política educativa em Portugal e iria ser Presidente da República. Promover a aprendizagem é implementar novas formas de pensar e trabalhar a escola, construir um conhecimento que se inscreva numa trajetória pessoal. É necessário este ímpeto reformador, novas energias da criação de ambientes educativos inovadores. Uma terceira proposta, que é o espaço público de educação, um novo contrato educativo, só tem sentido, segundo o autor, se a sociedade se responsabilizar progressivamente por um conjunto de missões que têm até agora sido assumidas pela escola. Podemos facilmente perceber que a escola conseguiu dar resposta ao combate Podemos facilmente perceber que dificilmente a escola conseguirá dar resposta ao combate à droga, à toxicodependência, ao combate aos maus tratos e à violência doméstica e talvez a mais importante, a meu ver, porque é uma realidade nas nossas escolas, a delinquência juvenil. Se é verdade que a escola cumpriu ao longo do século XX um importante trabalho social, não é menos importante que hoje se torna essencial evoluir no sentido de uma maior responsabilidade da sociedade. Bom, já percebi que aqui pela pressão que me estão a fazer, eu vou ter que passar aqui um bocadinho à frente, desculpem, por uma parte então, esta que me parece importante, que é do passado para um futuro incerto, o seguinte: os alunos estão hoje na escola com todos os seus problemas, portadores de frustrações familiares, ocupam o seu tempo unicamente com distrações, atonia emocional e de uma desconcertante falta de vocabulário e de conhecimentos. Cada vez mais não sabem ler, não sabem escrever, não sabem fazer inferências a partir do texto ou compreender a importância da intertextualidade. Vivem nu e para o virtual, medem o seu sucesso pelo número de likes e de posts. Esta geração superficial que fala Nicholas Carr, que é o que é que a internet anda a fazer aos nossos cérebros, eu diria o seguinte: no século XX acabou por trazer profundas mudanças, o telefone, o rádio, a televisão, o cinema, que desafiaram a autoridade do livro como fonte principal de conhecimento. Ao dizer, isto citando de certa forma McLuhan, ao dizer o meio é a mensagem, McLuhan estava a escrever a história do futuro, no poder transformador das novas tecnologias, mas também a antecipar o alerta para esta nova ameaça. Naturalmente que estas questões são geradores de paixões, ora pelos entusiastas da tecnologia, que veem nela a possibilidade de democratização da cultura, ora pelos céticos que condenam a vulgaridade do conteúdo, vendendo um sinal de estupidificação. O que parece ter escapado a ambos, a uns e a outros, foi o que disse McLuhan, a propósito da sua profecia, é que a longo prazo o conteúdo do meio importa menos do que o próprio meio na influência sobre o nosso modo de pensar e de agir. O produto da ciência não são em si mesmos bons ou maus, é o modo como são usados que determina o seu valor. Ora, o que aqui está em causa
é precisamente este dilema que chegou às nossas escolas, por via desta pseudo-potencialidade do digital. Pela tecnologia, pela internet, cujo acesso é feito hoje pelo telemóvel, os alunos estão cada vez mais assediados pela realidade virtual, alienando-se e construindo uma percepção distorcida de si próprios, dos outros e do valor do conhecimento. O perigo que a escola real enfrenta é que os influencers, youtubers e tiktokers passem a anunciar as mensagens da verdade, à espreita de todos os perigos da desinformação, das fake news, das realidades alternativas, do sucesso sem esforço, do dinheiro fácil pelas apps de apostas online ou nos jogos mortais, como no caso do Archie Battersby. Penso que conhecem o caso daquele jovem que acabou por morrer. Enfim, já vi que temos que andar aqui um bocadinho para a frente. Eu diria que valor tem a aula do professor de História, de Filosofia ou de Português, se à distância de um telemóvel o aluno tem acesso a um influencer, um youtuber que gravou um vídeo sobre um tema do seu interesse, produzir uma informação mais aliciante com conteúdos que vão rivalizar com a atenção das aulas dos seus professores, generalizaram-se a produção de tutoriais, vídeos, webinars, experiências interativas, aplicações que mostram ser possível dispensar a aula do seu modelo tradicional. A fragmentação e a ausência de estratégia que assistimos no ensino mostra-nos que o modelo tradicional implodiu. Não há volta a dar. A influência, eu vou terminar então, peço desculpa por isto, mas deixa-me só dizer isto. A leitura de um livro que era estimulante, que envolvia o leitor horas a fio no enredo da história e nos seus personagens, revela-se agora quase impossível. A concentração desaparece, surge alguma inquietude, procura-se algo mais para fazer. O leitor sente-se que está a arrastar o seu cérebro para o texto. A leitura profunda, que seria natural e desejável, torna-se agora um campo de batalha. Vou andar então para o fim, porque já vi que já me estão a fazer sinal. Quero concluir então a minha apresentação. Peço desculpa por fazer desta forma, e estou à pressa e já estou até com aflito da garganta, que é o seguinte. Inventem-se novos professores capazes de lidar com esta nova forma de ver o mundo e de aprender. A internet está a mudar a linguagem, na forma como lemos, como falamos, como escrevemos. As tecnologias não são meros auxílios exteriores, mas sim transformadores interiores da consciência. Muito obrigado.